7. Quero convidar os irmãos para lermos em uma só voz a palavra do Senhor. O título sugerido aqui é Não se deve amar o mundo. Leiamos juntos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que o Senhor da palavra nos edifique, nos conduza no seu propósito. Só lembrando os irmãos que João escreve essa epístola, principalmente esta, também as outras duas, mas principalmente esta, porque havia um questionamento a respeito da pessoa de Jesus. Uns achavam que ele era um semideus e que não era humano, e por isso ele começa a primeira epístola dizendo assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então ele está dizendo assim: Jesus realmente é Deus e realmente é homem. Por outro lado, também aqueles que tinham dúvidas com respeito à divindade de Jesus, e ele escreve para mostrar a divindade e a humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo chamar o povo a uma santidade de vida. E ele deixa muito claro aqui que se dissermos que mantemos comunhão com Deus, que é luz, e andarmos nas trevas, ele nos chama de mentirosos. E é dentro desse conceito que ele vai também para o capítulo 2, e principalmente neste propósito de hoje, que nós acabamos de ler esse texto. E hoje o nosso tema é bastante sugestivo, né? É quando Deus ordena não amar. É muito comum você ver Deus mandando amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Mas há também este mandamento de não amar. E essa questão relacionada a não amar, ela tem os seus princípios muito importantes. Quando você fala que não ameis o mundo, que mundo é este? Porque a Bíblia, ela chama de mundo algumas coisas. Por exemplo, o cosmos é chamado de mundo. Então, estaria Deus ordenando a gente a odiar a criação? Não, de forma alguma. Então, não pode ser esse tipo de mundo. Também a palavra fala como mundo, seres humanos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Novamente, será que Deus está mandando a algum lugar amar as pessoas e outro lugar a odiar as pessoas? Também de forma alguma. Até ele mesmo diz que nós devemos amar as pessoas como a nós mesmos. Mas existe também um outro termo para mundo, um outro mundo com outro significado, que é justamente o sistema corrompido. E aqui a ideia é esta: amar o mundo caído, o sistema, a natureza do homem que é governado por Satanás, justamente porque esse sistema se opõe em tudo a Deus. E eu reservei aqui para a gente apenas alguns destaques, mas você pode abranger isso para muita coisa que você quiser, mas só para você entender. Primeiro, o mundo se opõe a Deus, são opostos entre si. Veja bem, o que Deus fala a respeito da divindade, a respeito dele mesmo? Primeira coisa, ele fala: não pode ter outro Deus além de mim, só um Deus, não há outro Deus, não pode se curvar diante de outro Deus. Também Jesus Cristo é o único nome que leva a ele. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. E qualquer caminho que você procure fora de Jesus é idolatria. Isso é o conceito
resumido, só para você ter uma ideia do que Deus determinou desde o princípio em relação a Ele, a divindade. Agora, dá uma olhadinha aqui com respeito à família. Veja bem, para Deus é um homem e uma mulher gerando filhos. A bênção da concepção e gestação, que só é dada, só a mulher pode experimentar, que é dada à mulher. Então, para Deus, a gestação de filhos é uma ordenança e também é uma bênção de Deus. Igualdade com papéis diferentes, o homem como líder e a mulher como ajudadora eficaz, idônea, capaz de ajudá-lo. Sexo somente entre um homem e uma mulher casados entre si. Este é o princípio de Deus para a família. Esta é a família estabelecida por Deus. Então, a respeito dele, só Jesus, o que passar disso é idolatria. A respeito da família, é este conceito de um homem e uma mulher, de um relacionamento com prazer na geração e gestação de filho, e também um respeito mútuo de papéis diferentes. Além disso, a bênção que Deus dá da relação conjugal entre o esposo e a esposa. Esses são os princípios que Deus, o céu, estabelece. Esta é a família que Deus estabeleceu desde o princípio. E é até interessante, porque em Mateus 19, versículo 8, se eu não estou equivocado, versículo 8, quando Jesus respondendo aos fariseus, ele diz assim, porque eles falam, Moisés mandou dar carta de divórcio. Aí ele fala, não, ele não mandou, ele apenas permitiu por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. A Bíblia transformadora, ela traduz assim, mas este não era o projeto original. Eu gostei da expressão, né? Este não é um projeto original. Então o que nós vimos aqui é apenas uma pincelada para você ver qual é o que Deus estabelece, tanto na questão da adoração, a questão da divindade, como na questão da família. Mas pensa comigo um pouquinho aqui sobre a questão do mundo. Qual é a visão do mundo para Deus? Primeiro, a fé é uma criação da mente humana, benéfica para superar as frustrações da vida. Então, fé para eles não é uma questão de fé salvadora, não é uma questão de fé em Deus. Basta você ter fé e isso vai ser bom para você. Creia em alguma coisa, lance em alguma coisa a sua fé. Segunda coisa que eles falam é que tudo pode ser Deus para quem quiser. Olha, você é livre, você pode adorar quem você quiser, você pode querer quem você quiser. Há vários caminhos: Jesus, Maomé, Confúcio, Buda, etc. O problema deles é quando nós falamos que só Jesus é o caminho, mas para eles não. Para eles há vários caminhos, cada um segue o seu, no final chega num lugar, só que não sabe qual lugar, né? Nós sabemos. É muito comum você falar assim, Deus é um só. Qualquer igreja, Deus é um só. Não é qualquer igreja, é Jesus. Pode ser presbiteriano, não é Jesus vai para o céu, não. É Jesus Cristo e mais nada. Nada é errado. Cada um adora o que ou a quem quer. Isso bate de frente diretamente com os princípios de Deus. E aí eu paro um pouquinho aqui, porque eu preciso estabelecer este momento de adoração em que a igreja está seguindo essa linha com muita facilidade. Porque o culto já não é mais definido dentro de um pensamento, da razão, de uma adoração ao Senhor. O culto ele é muito mais místico, muito mais emotivo. Quanto mais me tirar da razão, mais espiritual é o culto. E aí começamos a desviar das ordenanças do Senhor para o culto. A gente precisa entender que o culto ele tem diretrizes de Deus para o culto. Você tem reunião de oração, você tem estudos bíblicos, mas quando você vai para o culto oferecido a Deus, primeiro, o culto é a Deus, e por ser o culto a Deus, não cabe mais nada a não ser que seja dirigido a Deus.
homenagem ao pastor da igreja do culto. Não é o pastor que tem que... quer fazer, faz depois do culto, quer fazer, faz na quarta-feira, faz na EBD, mas na hora do culto é a Deus, você dirige a Deus, tudo é a Deus, relacionado a Deus. A gente tem que entender essa grande afirmação do Senhor. Então o mundo desentoa isso. Eu vi alguns vídeos do encontro das mulheres ali no estádio. Olha, se você, tirando a vestimenta, você não sabe se é um terreiro ou se é uma igreja, porque os movimentos são os mesmos. E aí fica muito perigoso. Agora, quanto à família, presta atenção. Toda forma de amar é válida, homem com homem, mulher com mulher. E Satanás, ele é tão Satanás, o diabo é tão diabo, que ele vai entrando, minando, sabe? E aí tinha, não sei quem se lembra aqui, eu não cheguei, tem muito tempo que eu não vejo televisão, TV aberta, e graças a Deus tem muito que me libertei desses negócios de programa, novela, coisa do tipo. Mas tinha um programa para adolescente, né? Tinha um programa para adolescente e o nome era, como é que acho que era Toda Forma de Amar. Título bonito, né? Título bonito. Mas por trás estava justamente isso. Não importa se é um homem com mulher, se é uma mulher com mulher, se é um homem com homem, se tem amor, está tudo ok. Então a visão do mundo é tirar o princípio de Deus. Quando você fala assim, um homem e uma mulher, que absurdo, não pode. Quando você fala que o prazer do sexo, ele é dentro do casamento, aí o prazer, e ele não pode punir a mulher. Ela tem direito, segundo o mundo, de interromper uma gravidez. A gravidez se torna um mal na vida da mulher, porque ela quer viver com libertinagem, mas não quer assumir a responsabilidade. E aí lutam para validar e para tornar legal o aborto, ou a interrupção da gestação. E isto é divulgado, isso é defendido até por algumas igrejas evangélicas. Eu posso citar uma aqui que o seu líder maior defende, a Igreja Universal do Reino de Deus. Seu líder maior defende o aborto, e a defesa dele é: nascer muito pobre é melhor ser abortado, nascer com problemas é melhor ser abortado. Então você tem muito mais do que você imagina. E a questão da imoralidade, em que façam quem quer, quando quer, como quer. Então olha só que coisa gostosa. Pensa comigo como que Satanás ele é astuto. É ou não é, para nós que somos casados, para quem está começando a estar noivo ou namorado, vai saber disso daqui a pouco. É difícil você manter um relacionamento. São pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente. Hoje está tudo bem, está mil maravilhas, mas daqui a pouquinho tem alguma coisa que está errada. Eu estou certo, não, eu que estou certo, não, eu que estou certo, não, eu que estou certo. Então você ouve de um: o meu marido não presta. Aí você ouve do marido: não, minha esposa não presta. E tem guerras. Por quê? Porque você convive com diferenças e momentos que as pessoas não estão bem, e por não estar bem tem conflitos. O prazer oferecido por este mundo é um prazer que você não tem compromisso com isso, você paga o serviço. Então o Satanás ele é muito astuto e ele quer tirar a visão de Deus, que chama-se hoje está com muito a palavra que se tem hoje é a desconstrução, né? É desconstruir. Família já é uma coisa antiquada, a definição de família da Bíblia. A família nova já é uma outra coisa fora da palavra de Deus. Mas o perigo do mundo, ele está exposto nessa epístola. Veja bem, no texto que nós lemos, nós vimos que nós devemos odiar o mundo, certo? No versículo 15,
Não ameis o mundo. Não amar não é ficar no meio termo. Não amar é odiar. Odiar não irado, não odiar em não aceitar, em não compactuar, em dizer está errado, certo? Segunda coisa, o mundo ele é passageiro, versículo 17 que nós lemos, o mundo passa bem como a sua concupiscência. O mundo ele é alienado de Deus, capítulo 3, versículo 1, ele é totalmente distanciado de Deus e consequentemente daquele que está em Deus. O mundo odeia os crentes, 3,13. O mundo é a casa dos falsos profetas, capítulo 4, versículos 1, 4 e 5. O mundo é a casa do anticristo, capítulo 4, versículo 3. E o mundo está sob o domínio de Satanás, capítulo 5, versículo 19. E eu não sei por que se é intencional, né? Mas a tradução, a nossa tradução aqui na ARA, do versículo, capítulo 5, versículo 19, é o mundo jaz no maligno. Aí você lembra de quê? É quando você chega no cemitério, né? Aqui jaz fulano de tal, né? A ideia é justamente essa, né? Então o mundo, o sistema, ele é dominado, ele tá inserido em Satanás, ele é governado por Satanás, ele é dirigido por Satanás. Está entendendo por que está falando que não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo? Está entendendo a razão disso? Então nós vamos agora para o texto. Razões para não amar o mundo. Então vamos aqui. A primeira razão para não amar o mundo é que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha o versículo 15, leiam para mim, por favor, releiam. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós já vimos domingo passado em Tiago capítulo 4, versículo 5, a palavra traduzida, a tradução aqui é infiéis, mas a literalidade é adúlteros. É a mesma ideia de quebrar a aliança do casamento. Adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora, preste atenção, se você tem o mundo opondo-se a Deus, você também terá Deus opondo-se ao mundo. Então vamos aqui, quando você tem o seu contentamento nas coisas terrenas, está agarrado nisso aqui, não há lugar para contentamento no Senhor, não há lugar para Deus no seu coração. Por quê? Porque não tem como você estar feliz com o mundo e feliz com algo que é inimigo do mundo, que opera de forma diferente, que realiza de forma diferente, que ordena de forma diferente. Eu não posso dizer que amo aquele que vai e amo também o que vem, se eu só posso amar um desses, são contrários entre si. Se a ordem é para lá e a ordem do outro é para cá, se eu disser que quero comunhão com ambos, eu ficarei no meio do caminho. De qualquer forma, eu estarei ferindo alguém. Se eu obedeço o daqui e vou para onde ordenou, automaticamente eu estou ferindo aquele outro que está dizendo, não, você tem que voltar. Assim é Deus e o mundo. Se eu estou vivendo no mundo,
Se eu estou com prazer no mundo, se o dinheiro me alegra, se o automóvel me alegra, se a casa me alegra, se o casamento me alegra, se a saúde me alegra, se os benefícios me alegram mais do que eu tenho em Deus, se os prazeres do mundo enchem a minha vida, não tem jeito do meu coração estar quedado aos prazeres do mundo e ao mesmo tempo quedado aos prazeres celestiais. Ou eu estou com um, ou eu estou com o outro. E aí é que entra o grande problema. Por não haver espaço, não só eu não estou amando a Deus, mas eu também não serei amado por Deus. Vender uma ideia equivocada, dizendo que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Não, isso não é real. Isso é real para os eleitos. Isso é real só para os eleitos. Olha só, está até projetado aí, né? Deus, por sua vez, não lhe devota amor. Salmo 5,5, o que diz? Vamos lá. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias os que praticam a iniquidade. Veja, o salmista está dizendo assim: odeiam a iniquidade que você pratica. Mas ele está dizendo com literalidade que Deus odeia quem pratica a iniquidade. Então isso é muito, muito, muito terrível, muito sério, muito importante da gente pensar no conceito de santificação. Porque o que está escrito lá em Romanos 8:31? Quem se lembra? Romanos 8:31. Que diremos? Após a vida dessas coisas, o que faz? Se Deus é por nós, se eu sou inimigo de Deus, Deus será por mim? Deus será contra mim. Aí tem uma pergunta do reverendo Augusto Codemos, né? Ele inverte: se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas se Deus é contra mim, quem será por mim? O autor aos Hebreus, capítulo 10, diz assim: horrível coisa é cair na mão do Deus irado. Horrível coisa. E é tão grave isto que em Apocalipse, por favor, vamos dar uma idinha lá, capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, no final, o último bloco, depois de falar aqui quem são os reis, os grandes, os pequenos, todo mundo, até escravos, livres, e eles estão com muito temor, porque está no último tempo, Jesus está voltando, e fala aqui que a visão é do céu se enrolando como um pergaminho. Lembra disso? O barulho disso? Aquele negócio enrolando, é mais ou menos assim a visão que ele tem. E aí diz assim: esconderam, a parte do versículo 15 final, esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Um cordeiro irado, é meio, né? Um cordeiro irado. Quando você pensa em cordeiro, logo você pensa em algo muito manso, suave. Mas aqui é o juízo de Deus aplicado no último dia. E aí ele fala que não é possível, ele tem que esconder, não consegue olhar para a face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia final. E é esta ira que reserva para aquele que ama o mundo. Então por isso não ame o mundo, porque se você ama o mundo, primeiro não há lugar no seu coração para amar a Deus,
E não amando a Deus, Deus também não amará você, a não ser que você seja um eleito e se arrependa do seu pecado. Ok? Tem dúvida? Pode seguir? Segunda razão: os prazeres da carne, dos olhos e a soberba são de origem terrenas e corrompidas, alheias a Deus. Preste atenção numa coisa, porque ele vai falar aqui no versículo 16: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo desenfreado, o desejo carnal desenfreado, a concupiscência dos olhos, aquilo que você vê, chamado também de luxúria, aquilo que você vê e deseja, são duas coisas do coração, internos, pessoais, são coisas que estão aqui na sua natureza. Mas ainda há outra que envolve pessoas, embora seja seu, embora esteja no seu coração, mas envolve outro, que é a soberba da vida. É você achar que é melhor do que o outro, superior ao outro. Qual é a origem desses sentimentos? A origem desses sentimentos é mundo, é fora de Deus. É interessante como que há uma ligação de João com Tiago, porque Tiago tinha falado também que a respeito da sabedoria que vem do céu, ela é diferente da sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é invejosa, é soberba, é egocêntrica, mas a sabedoria do céu é uma sabedoria pura, é uma sabedoria que não tem confusão, amável. E aqui ele fala da mesma forma, em que não tem como estar no mundo e estar com Deus. Agora, o que você desenvolve, e aí então é muito importante você perceber isso. Veja, quando você está em uma circunstância e vem aquele sentimento de pecar, vontade de pecar, essa vontade de pecar já é pecado, porque é a sua natureza carnal. Mas quando você diz não para ela e interrompe essa vontade de pecar, é a natureza espiritual que está agindo em seu favor espiritualmente. Mas quando você deixa fluir o seu desejo carnal, a sua luxúria, ao olhar, ao contemplar e desejar o que está lá, e em achar-se superior, o que você está revelando para você mesmo e para os outros é que o mundo domina a sua vida. Então, não amar o mundo é refrear isso, é não deixar que isso aconteça, é o processo de santificação. É isso que precisa acontecer na vida. Como são esses sentimentos de origem corrompidas, elas sempre penderão para coisas que são pecados. O que você tem mais vontade de fazer de vez em quando? São coisas que Deus proíbe. Já percebeu isso? Falar dos outros, ver coisas que não pode, fazer coisas que não pode. Você já ouviu aquele ditado? A grama do vizinho é mais verde. Aí esses sentimentos que vão surgindo, eles não são de Deus. E todo sentimento que vem do seu coração nesse sentido, ele vem contra os mandamentos de Deus. E aí você começa a observar que as coisas estão caminhando para o lado do mundo. A maneira como os servos de Deus têm se portado, claro, não estou falando de todo mundo, lógico, mas da maioria, não tem diferença nenhuma do mundo. Quem aqui é mais
um novo mais vivido, vai se lembrar de uma música que cantava-se na igreja pentecostal. Não sei quantos vão lembrar aqui. Damares vai, porque ela é assembleiana, era assembleiana, de família assembleiana, né? Ela é mais presbiteriana do que eu, essa mulher hoje, né? Mas assim que aprovaram o divórcio, né? Aí fizeram uma música. No Brasil já legalizou a lei do divórcio. Tem muito crente já pensando em se divorciar. Era a música, era o hino. Ele estava combatendo a influência do mundo na igreja. E isso entrou de tal maneira que não tem mais diferença. O número de separados, divorciados no meio evangélico é igual aos não evangélicos. E justificáveis. Não dá para viver com aquela pessoa. Deus não quer ninguém infeliz. Esses desejos de independência mulher não precisa de homem, ela vive muito bem sem o homem. Quem disse isso? O diabo. O homem não precisa da mulher. Quem disse isso? O diabo. O apóstolo Paulo disse assim: cuidado, hein, mulher, vocês não são liderança. Lembre de uma coisa: vocês nasceram do homem. 1 Coríntios 11. Vocês nasceram do homem, então vocês dependem do homem. Homens, vocês também agora, depois de Adão, nasceram da mulher, então vocês dependem da mulher. O que ele está dizendo? Relação interdependente. É um completando o outro. Foi assim que Deus criou. Mas o desejo é: eu crio a minha vida, eu crio o meu sustento e não dependo daqui. Deixa eu dar um conselho para você que os dois trabalham fora. Primeiro, se os dois trabalham fora, obrigatoriamente os dois têm que trabalhar em casa também. Tá? Se os dois estão saindo para buscar sustento, os dois têm que fazer o serviço de casa. Se um trabalha meio período e o outro trabalha um período, então, claro, não é responsabilidade do que trabalha o período inteiro voltar e fazer a mesma quantidade do outro. Mas se ele quiser fazer, aleluia, sem problema. Se a mulher não trabalhar fora e o homem trabalhar fora, ele não é obrigado a chegar e fazer serviço de casa. Mas se ele quiser fazer, aleluia, maravilha, bênção pura. Mas há uma coisa: se você trabalha fora, os dois trabalham fora, tenham apenas uma conta bancária. O dinheiro não é do homem, o dinheiro não é da mulher, o dinheiro é do casal, é da família. Mulher não tem que pedir dinheiro ao homem, ela tem que comunicar que ela está precisando. Eu estou precisando tanto de ganhar um presente. Aí você vai lá, compra uma sacola de arroz e dá de presente, né? Não vai funcionar também. A velha não está precisando de arroz tem, né? A velha está precisando de uma sandália. Um trigo para fazer pão caseiro. Aí se a mulher não trabalha fora, ela não tem que ficar assim: eu posso. Não, eu não posso. Olha, eu estou precisando disso e disso. Por quê? Porque ela está cuidando de tudo para que eu esteja fora e não preciso fazer ali. Então, o que eu estou ganhando, trazendo como recurso, ele é nosso. Mas o mundo diz não, cada um por si.
cada um por si. Então, tudo aquilo que o mundo oferece, ele oferece como contrário à palavra de Deus. Então, esse é o problema. A terceira razão é que o mundo e todas as suas propostas oponentes a Deus não prevalecerão. São passageiros e destrutivos, mas as celestiais são eternas e vivificantes. Tem alguns textos mais longos aqui, mas só para leitura mesmo, a gente não vai, porque eles são autoexplicativos. Primeiro texto aqui, Eclesiastes 2, versículos 1 a 11. Acompanhe comigo, por favor, e preste muita atenção nisso que eu estou lendo. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e a entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. O que ele está falando aqui? Ele não está falando de um empregozinho de 10 mil reais, não. Ele está falando de uma empresazinha aí que fatura 300 mil por mês, não. Ele está falando aqui de tudo o que ele quis, ele teve. Tudo, inclusive mulheres e mulheres. Ele teve, comia o que queria, viajava para onde queria, tinha tudo ao seu dispor. Traz para mim aí um cacho de uva. Não, desse não, eu quero a importada. Tem, eu quero peixe. O que você quer? Qual peixe você quer? Eu quero tilápia. Tilápia não, se vira, vai lá, pesca e traz. Era tudo assim. Olha o que ele falou: não neguei nada do que quis os meus olhos e meu coração, mas olhou para tudo isso no final e disse o quê? Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Salmos, vamos lá, agora eu quero que você leia. Leia todo mundo junto aí, o salmo todo, de 1 a 6. Salmo primeiro, 1 a 6. Lê bem alto, por gentileza.
O primeiro texto que nós lemos, que todo prazer deste mundo é passageiro, vaidade. O texto que nós acabamos de ler fala de duas posições. Uma que permanece e a outra que não permanece. Os justos e os ímpios. E a terceira, Romanos 8, 1, 11, 38 e 39, ele vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 38 diz: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As coisas celestiais ninguém pode lhe tirar. É por isso que você não deve amar o mundo. Você deve amar a Deus. Alguma dúvida? Não? Podemos seguir então? Primeira aplicação: quando as nossas afeições estão para o mundo, não sobra espaço para Deus, pois o mundo se opõe a Deus. Segunda aplicação: não basta não fazer as coisas do mundo, é preciso não amar o mundo e os seus encantos. Eu quero só parar aqui um pouquinho, porque me lembro uma vez de alguém que tinha na família um jovem crente e outros não crentes. E o jovem crente vivia perguntando ao não crente como é que era lá na balada, porque ele era apaixonado para saber o que funcionava lá, como é que era lá, o desejo dele, o coração dele estava lá, mas ele era crente. É disso que eu estou falando. Não é uma questão de você falar, não vou fazer não. É a questão de você não amar aquilo. É você fazer morrer a sua natureza terrena. Encher o seu coração de Deus de tal maneira que você perde a alegria do mundo. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu perdi a alegria do futebol. Principalmente depois que me mudei ali para perto do Kleber Andrade, perdi vários fatores. Não é só por causa do estádio, não é só porque acontece lá, mas diante de tudo que tem acontecido atualmente no futebol, eu gosto de futebol, mas diante de tudo que tem acontecido no futebol, eu perdi a alegria do futebol, não tenho mais prazer. Quando eu quero ver alguma coisa de futebol, eu vou lá no YouTube e vou ver no tempo de Kaká, Rivaldo, os dois Ronaldos, Cafu e Roberto Carlos, desse tipo. Ainda anima, mas agora ver o futebol atual do jeito que está não compensa. Então eu perdi a alegria. É isso que eu estou falando com respeito aos prazeres. A gente precisa fazer morrer, a gente precisa perder o prazer do mundo. Acho que o pastor Natanael contou aqui sobre a questão do Dr. Russell Shedd, né? Estava sofrendo, vamos orar para a pessoa parar de Deus amenizar o sofrimento. Não faz não, porque é Deus me desmamando deste mundo. Às vezes as coisas boas que Deus nos dá nos fazem agarrar esse mundo, e justamente ao contrário. Então não basta, tem que não amar. Ou seja, eu não quero amar isso que eu estou amando, eu não quero ter prazer nisso. Então enche-se do Espírito. Terceira aplicação: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. É uma frase atribuída a John Wesley, não sei se é dele mesmo, mas é atribuída a ele. É bastante interessante, né? Quando você está sendo salvo por Jesus, ele tirou você do mundo, mas a purificação, ele começa a tirar os carrapichos, né? O focinho de boi, quem é da zona rural vai saber aí, né? Da sua roupa, da sua calça, vai limpando, né? Ele tira você do mundo e depois vai tirando o mundo de você do processo de santificação. Então, eu concluo com o seguinte: nós somos tirados do mundo, vivendo ainda no mundo, para mostrar ao mundo a glória maravilhosa de Deus. Com certeza isso aqui vai para a pastoral. Quanto mais nos distanciamos no coração e na prática, ou seja, não amando e não praticando, deste mundo tenebroso, abrindo mão dos seus reais, porém passageiros prazeres,
e nos deleitamos em Deus de todo o nosso coração, alma e força, Deus é glorificado em nós e o mundo confundido. Aqui eu só vou dar uma palavrinha. O mundo não vai entender. Como é que ele vai entender um negócio desse? Você tem deleite em Deus que está lhe proibindo os prazeres da carne? Você tem mais alegria nisso do que os prazeres da carne? Então ele fica confundido. E Deus vai sendo glorificado à medida que você fala: Deus é melhor do que os prazeres do mundo, Deus é melhor do que o entretenimento do mundo, Deus é melhor do que a riqueza do mundo. É dessa forma. Então eu termino dizendo: seja radical por Jesus, ame a Deus com tudo que você tem, alegre-se plenamente no Senhor, santifique-se nele. É isso que Deus está falando para nós hoje. Não ame o mundo, ame a Deus sobre todas as coisas. Nós somos chamados para isso. Nós somos eleitos, escolhidos, separados, trazidos para isso. Ah, mas eu não estou querendo viver assim não. Então repense sua eleição, porque aquele que é eleito, ele vai lutar, porque vai sentir prazer no Senhor. Que o Senhor nos abençoe.